Amados irmãos, amadas irmãs, que estão nos acompanhando pelo nosso Facebook, pelo nosso canal no YouTube, pela rádio Canoa Grande FM e também pela DATV, o canal da Diocese de Apucarana no YouTube. Nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Pentecostes, que significa 50 dias após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra penta tem a ver com o numeral 5. Por exemplo, o Brasil ele é pentacampeão mundial, ou seja, ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. E penta tem tudo a ver com o número 5 e nós celebramos hoje exatamente 50 dias após a principal festa de todo o ano litúrgico, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 40 dias após a ressurreição, nós celebramos a ascensão do Senhor, ou seja, a subida de Jesus que volta a sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como professamos no creio. Mas hoje na festa, na solenidade de Pentecostes, eu gostaria de propor que possamos pegar alguns fragmentos dos textos bíblicos, algumas partes destes textos bíblicos, para entender qual é a mensagem que Deus quer transmitir para nós, qual é a semente que Deus quer semear no nosso coração. Antes de adentrarmos nos textos bíblicos apresentados pela Sagrada Liturgia, todos nós temos uma pergunta. Se não temos essa pergunta, já nos perguntamos: qual é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Quais são as características da igreja de Jesus? Qual é a missão da igreja de Jesus? Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando já se perguntou em algum momento da sua vida qual é a igreja de Jesus? Quais são as características da igreja de Cristo? Qual é a missão da igreja de Jesus? E a Sagrada Liturgia de hoje irá nos responder. As respostas estão na Bíblia. As respostas para estas perguntas, para estes questionamentos, para estas indagações, se encontram nas Sagradas Escrituras. E nós vamos explorar as respostas destas perguntas. Vamos lá. Primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 11. Logo no início da primeira leitura, nós temos algo muito interessante. Vejam só, prestem bastante atenção. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olhem só que interessante. Todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. O mesmo lugar é o que nos chama a atenção logo no início do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Esse mesmo lugar indica uma mesma igreja, uma mesma fé, um mesmo rito, uma mesma liturgia. Olhem que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. É o mesmo local que todos os discípulos de Jesus estão se reunindo. Não é ali, não é lá, é o mesmo lugar. Jesus veio para unir.
enquanto o diabo veio para dividir. O diabo vai dividindo, e o povo vai dispersando. Jesus veio para unir, é unidade. A festa de Pentecostes é a festa da unidade, a união da mesma fé, da mesma igreja, da mesma profissão de fé, do mesmo rito, das mesmas tradições. Vamos continuar explorando essa leitura dos Atos dos Apóstolos. Lá no versículo 5 diz assim: moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo reunidos na mesma fé, a unidade de fé, a mesma Santa Missa que está sendo realizada exatamente agora nas terras de Iguaraçu, é a mesma Santa Missa que está sendo realizada em todos os cantos da terra. Em todas as igrejas católicas é a mesma missa, a mesma cor litúrgica, as mesmas passagens bíblicas da liturgia da palavra, o mesmo rito, a mesma tradição, a mesma profissão de fé. Se eu tivesse um avião ultrassônico ou um foguete inventado pela NASA, capaz de ser mais veloz que a velocidade da luz, muito mais, e eu saísse daqui exatamente neste momento, pegasse esse avião, esse foguete, e eu fosse lá no Japão participar de uma missa, é a mesma Santa Missa. Em todos os lugares do mundo, a mesma Santa Missa. Olha só que lindo, gente, que coisa maravilhosa, a unidade, a união em nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma Santa Missa que o Padre Douglas está celebrando na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Iguaraçu, é a mesma missa que o Santo Padre, o Papa, está celebrando lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. É a mesma fé, a mesma missa, a mesma liturgia. Não é divisão, não é confusão, mas união, unidade. Primeira característica: Jesus não veio sedimentar, Jesus não veio dividir, Jesus veio unir. Jesus quer todos sejam um só rebanho e tenham um só pastor. Olhem que coisa maravilhosa. Continuando, lá no versículo 7. Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos, observem, o autor bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai mencionar várias regiões, várias localidades, várias nações. E daí a gente se pergunta, mas por que, padre, ele vai mencionar aqui, relatar aqui, várias comunidades, vários povos, várias raças, várias línguas? Vejam só, nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos
cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Por que que o autor bíblico menciona tudo isso? Nós vamos descobrir a resposta, e eu tenho certeza que todos já sabem qual é a resposta da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, por que que o autor bíblico está passando tudo isso? É a mesma fé, é a mesma liturgia, é a mesma profissão de fé, é o mesmo batismo, é a unidade da igreja de Jesus. Então percebam que o autor bíblico coloca todas essas nações com uma intenção, com um objetivo. Vamos para a segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos pegar lá o versículo 13. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados em um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. É um só batismo. Não existe segundo batismo, não existe terceiro batismo, não existe quarto, quinto, sexto, bagunça nenhuma. É um só batismo, é um só Espírito Santo, é um só Jesus Cristo, é uma só Santa Senhor Jesus Cristo. Não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, é uma só fé, é uma só profissão de fé. Não existe duas, três, quatro. Torno a repetir, Jesus não veio dividir. Demônio, o diabo, veio para dividir. É o significado, a palavra diabolum, dividir, diabo. Enquanto Jesus veio para unir. É um só batismo, é uma só fé, é uma só igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o Santo Evangelho, que é de São João, capítulo 20, dos versículos 19 ao versículo 23. Lá no versículo 21, novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. O que significa? Toda autoridade, poder, toda a força de Jesus, ele passou para os seus apóstolos. E os apóstolos dão continuidade à igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem fundamento apostólico. São os apóstolos que dão continuidade à força de Jesus. São os apóstolos que dão continuidade do poder de Cristo na terra. São os apóstolos que dão continuidade à ação salvadora e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. Bem, Padre, diante de tudo isso, diante das leituras bíblicas, Evangelho de São João, Atos dos Apóstolos, o que o Senhor nos responde? Muito simples.
A Igreja de Jesus Cristo nasceu católica. A Igreja de Jesus Cristo permanece católica. E a Igreja de Jesus Cristo, até o fim dos tempos, até a consumação dos tempos, até o fim do mundo, continuará sendo católica. Gente, nos respondem. Faltava o autor de Atos dos Apóstolos escrever assim de forma bastante explícita: a Igreja de Jesus é católica. Só faltou São Paulo escrever à comunidade de Coríntios: a Igreja de Jesus é católica. Só faltou o evangelista São João escrever aqui, olha, a Igreja de Jesus Cristo é católica. Mas qual é o significado da palavra católica? Muita gente não sabe. Católico significa universal. Por que universal? Todos são bem-vindos nesta igreja. Por isso que o autor bíblico fez questão, lá em Atos dos Apóstolos, colocar várias regiões, várias nações, várias nacionalidades. Católico. A Igreja de Jesus é católica. É para santos e pecadores, é para ricos e pobres, brancos ou livres, prostitutas, mendigos, para gente boa, para gente ruim, seja quem for. A Igreja de Jesus, ela é católica. Basta ter um pouquinho de senso crítico e entender um pouquinho das Sagradas Escrituras, que ela já nos revela a resposta para perguntas que nós mencionamos no início. A Bíblia nos dá. As Sagradas Escrituras nos revela. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por quê? Todas as línguas já reconhecem Jesus na mesma fé, na mesma Santa Igreja, no mesmo Espírito Santo. Tem gente que brinca com o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para confundir ninguém. Pelo contrário, o Espírito Santo veio para facilitar, fortalecer, vivificar a igreja para continuar a sua ação salvadora na terra. Santo não fica falando coisas que a gente não entende. Pelo contrário, Jesus veio, o Espírito Santo veio para facilitar o acesso à Santa Igreja. Agora é o tempo do Espírito Santo que conduz a sua igreja, que anima a sua igreja, que fortalece a sua igreja. E ela é católica. Permanece católica e até o fim será católica. Para finalizar, percebam que Maria, quando o anjo Gabriel veio anunciá-la que seria mãe do Salvador, ela simplesmente falou assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Até no novo nicho de Nossa Senhora aqui na nossa igreja vai estar escrito: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria acompanhou Jesus, aderiu ao Espírito Santo, porque ela foi concebida através do Espírito Santo. Acompanhou Jesus em toda a sua vida, o crescimento, o desenvolvimento, a perseguição, a morte, a ressurreição e também no cenáculo, quando o Espírito Santo vem em formas de línguas de fogo. Maria sempre esteve presente. Uma última característica da Igreja de Jesus. Se Maria acompanhou Jesus o tempo todo,
A igreja de Jesus tem que ter Maria. Sem Maria, nunca foi igreja de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.